A tecnologia não determina como as coisas vão ser a partir dela, mas ela condiciona, traz novas possibilidades de pensar e de produzir. Tem o caso de jogos ou experimentos digitais interativos que te colocam para interagir com as palavras. Você vai mexendo nas palavras e isso vai formando novas letras e novas poesias ou novos textos. São textos que foram abstraídos pelo computador e a imagem foi gerada. Trabalhar a poesia não apenas pelo aspecto verbal, mas também pelo visual. Munduruku Cadivel, Arapium Pancará, Xocotapuio Xerel. A poesia é feita usando a especificidade do vídeo. Qualquer coisa que se faça a partir dos anos 50 do século passado tem que passar pelo concretismo, tem que passar pela poesia concreta, uma vez que lá foi encerrado o ciclo histórico do verso. Homem é o nome do troço! O meu processo criativo, olha, é muito simples e muito complexo. Porque, para usar um palavrão que eu vou já explicar, eu funciono por abdução. Isto é, eu não procuro, encontro. A abdução é um dos prodígios do cérebro humano. O cérebro funciona por indução, por dedução e abdução. Ora, a abdução é quando aparece o inesperado. É a descoberta, é a criatividade. Tanto existe na ciência como na poesia. O que é a literatura digital? Eu acho que ela é essa literatura que acabou se misturando, digamos assim, moldando ou se unindo a essa proposta digital, ou seja, você finalmente poder ter essa representação dos textos, da prosa, da poesia, da emoção escrita, mas dentro dessa míriade de plataformas digitais que hoje em dia estão disponíveis para a gente. É você ter acesso à emoção da prosa e da poesia, mas por uma plataforma, um caminho que não é o tradicional caminho que a gente está acostumado a ver no livro, por exemplo, na página física. A poesia ela é anterior à literatura. Quer dizer, todos os povos têm poesia, mas nem todos os povos têm literatura, né? Até porque grande parte dos povos, por exemplo, não teve nem linguagem escrita. Se a gente pensar que a poesia, nos primórdios, era somente falada, a tecnologia da escrita já mudou significativamente a maneira de fazer poesia, de se ler a poesia. A poesia passou a ser grafada, estar numa página, numa superfície. Quando você não tem escrita, você precisa ter linguagem ritmada, porque essa é a maneira mais fácil de você decorar um texto. Então, os poemas eram passados de pai para filho, né, de gerações e gerações, simplesmente na memória, né? Se a gente trouxer isso para o mundo contemporâneo, onde as tecnologias de imagem, de som, estão auxiliando o fazer poético, a palavra deixa de ser mera portadora de significados para ter espessura, voz e movimento. O silence mesmo, o empty words, as palavras vazias. What's mean Zen? Zen. What's mean Zen? Zen. What's mean Zen? Just the enjoyment of
Muitas das pessoas do público já me falaram que esperavam que iam encontrar textos. O texto está aqui, né? O texto está, mas numa camada que não é a camada fenomenológica, ou seja, não é o texto que está na superfície, mas o texto está por trás das imagens. Algumas vezes eu chamo elas de gravura, outras vezes eu chamo de quadros, mas o que acontece é que elas são poesias visuais também. A teogonia, que trata da criação dos deuses gregos, como eles surgiram no mundo, né? Tem uma relação direta com essa minha inquietação do computador, no sentido que, enxergando o computador como algo que apresenta as coisas, ele também pode ser compreendido como um Deus criador. Ou seja, ele apresenta quais são os seus produtos, quais são os seus frutos, quais são as coisas que ele projeta no mundo. Esse programa que eu fiz, que chama Teogonias, o que ele faz? Ele procura padrões do texto na memória do computador. Eu extraio o conteúdo da memória do computador, da memória RAM, onde estão os arquivos que você está usando, o sistema operacional. Ele, com uma transformação algorítmica, transforma aquelas entradas em pontos de cor de um arquivo. Eu só vejo as imagens no final. As legendas trazem o código matriz, como se fosse o DNA que operou na seleção dos pontos da memória do computador para que as imagens surgissem. Deusa nascida de espuma e bem coroada, Citereia, apelidam homens e deuses, porque da espuma criou-se, e Citereia, porque tocou cítera, Cípria, porque nasceu na undosa Chipre, e amor do pênis, porque saiu do pênis à luz. Por último, tomou Hera, por florescente esposa. Ela pariu Hebe, Ares e Ilítia, unida em amor ao rei dos deuses e dos homens. Durante minha pesquisa como acadêmico, eu me debrucei principalmente no Décio Pignatari. Já nos anos 50, ele procurou um engenheiro da USP para poder produzir poesia baseada em estatística gerada por computador. Na época não deu certo, depois isso só foi ser retomado um pouco mais à frente, com Valdemar Cordeiro, que produziu o Beabá, produziu algumas outras questões que envolviam poesia e computação. Mas esse núcleo já existia no cerne da poesia concreta, esse pensamento algorítmico. Outras influências que também são muito presentes para mim são Marcel Duchamp, principalmente sim, pelas questões que ele tratou com o acaso, que foi talvez ele e John Cage os primeiros artistas a enfrentarem mesmo a questão do acaso como um componente da obra de arte.
um componente que é um componente da linguagem da obra de arte, não apenas um componente de algo que poderia ter sido de outra coisa, mas não, é um jogo consciente com o acaso. Vou aproveitar e fazer alguma coisa, né? Que dá para... Da Conferência sobre Nada, de John Cage, tradução de Augusto de Campos. Eu estou aqui e não há nada a dizer. Se algum de vocês quiser ir a algum lugar, pode sair a qualquer momento. O que nós requeremos é silêncio. Mas o que o silêncio requer é que eu continue falando. Dê ao pensamento de alguém um empurrão. Ele cai logo. Mas o que empurra e o empurrado produzem esse entretenimento chamado discussão. Vamos ter uma daqui a pouco? Ou podemos decidir não ter uma discussão, como vocês quiserem. Mas agora há silêncios. E as palavras ajudam a fazer os silêncios. Eu não tenho nada a dizer, e o estou dizendo. E isto é poesia como eu quero agora. A influência assim, principal foi realmente da poesia concreta, quer dizer, basicamente do Augusto de Campos, o Décio Pinhatari, o Haroldo de Campos também no início, né, que é o grupo Noigandres, né? Foi um diálogo muito intenso entre as vanguardas alemã e brasileiras na década de 50 e 60. Então, quando eu fui para a Alemanha, eu também fui um pouco atrás de saber o que tinha acontecido na Alemanha, por exemplo. Se havia novas gerações também trabalhando com isso. Então, eu comecei também a me entrosar com uma geração nova que também estava trabalhando a visualidade na poesia, né? Tem poemas que surgem e eu fico à cata de uma ideia visual para ele. Às vezes não é imediato. Então eu tenho assim, uma espécie de gaveta virtual onde eu vou depositando coisas que depois eu vou querer trabalhar. A poesia concreta, ela foi o movimento literário mais importante da segunda metade do século passado. Qualquer coisa que se faça a partir dos anos 50 do século passado tem que passar pelo concretismo, tem que passar pela poesia concreta, uma vez que lá foi encerrado o ciclo histórico do verso.
através da poesia concreta, entra todas as vanguardas que, né, dos russos, o pioneiro de todos, que foi o Mallarmé, né, o poema Lance de Dados é considerado assim, um poema precursor nesse trabalho, né, de usar a tipologia na poesia. Futurismo, né? Tem várias vanguardas aí que foram muito importantes. Mas basicamente eu sou digamos, um herdeiro da poesia concreta brasileira. Sou Guarani Caiová, Munduruku Cadivel, Arapium Pancará, Chocota Puio Xerel, Yanomami Azurini, Cinta Larga Caiapó, Waimiri Troari, Tariana Pataxó. O poema Totem foi feito a partir de uma ação, de uma grande campanha que aconteceu nas redes sociais. Então, isso foi em 2012. Os Guarani Caiová do Mato Grosso do Sul, eles estavam sendo ameaçados mais uma vez de despejo e fizeram uma carta muito dramática que foi meio mal interpretada como uma espécie de ameaça de suicídio coletivo. Isso gerou uma repercussão muito grande e as pessoas então começaram espontaneamente a alterar os seus perfis na rede social e botar fulano de tal, Guarani Caiová, ou dizer simplesmente eu sou Guarani Caiová. Eu sou Guarani Caiová é um verso de 7 sílabas. É uma métrica muito popular, usada no cordel, por exemplo, na canção popular, é muito comum. Comecei então a compor um longo poema usando essa métrica, rimando com a maior quantidade possível de etnias. Aí consegui encaixar 222 etnias. Aí, usando também filmes antigos, fiz uma oralização do poema e criei também um alfabeto, né, específico para esse poema. Uma tipologia baseada um pouco na cestaria indígena, né? Ele tem um grid geométrico que parece um pouco a cestaria indígena, né? Xanenaua Tapaiuna, Curipaco Quiriri, Caimbeco Cama Macuna, Matiscaro Banauá, Chamacoco Tenharim, Tupari Crenebará, Uapixana Oruí, Sateré Maué Guató, Xetá Bororo Aticum, Iecuana Tirió, Canela Mura Borum. Uma chama não chama a mesma chama. Há uma outra chama que se chama. Em cada chama que chama pela chama, que a chama, no chamar, se incendeia. Este poema foi o meu primeiro poema combinatório, isto é, baseados no algoritmo do cálculo das probabilidades, mas também das combinações, que é um algoritmo matemático da análise combinatória, não é? As combinações e as permutações. Um nome, a mesma chama. Há um outro nome que se chama. Em cada nome, o chama pelo nome, que a chama no nome se incendeia. A literatura é uma coisa muito vasta e é a ciência das letras. Literatura quer dizer só isso, ciência das letras. O que é que permanece? Permanece justamente, principalmente na poesia, o uso de algoritmos matemáticos, no uso das paralelas, o paralelismo, que é a base da poesia, não só oral,
como escrita, a rima, que é a consonância, que é uma forma de paralelismo, a divisão silábica, que resulta do uso do alfabeto. O fato de você conhecer bem tudo que seja a língua portuguesa ou qualquer outra língua oferece para transmitir emoção e arte e expressão, isso é uma base, é a base da literatura que nunca vai mudar. Criar essa mensagem repleta de emoção. Triste. E ninguém te lê. Tudo existe para acabar em TV. Poesia é Risco foi um espetáculo de poesia criado por mim, Augusto de Campos e Cid Campos, no qual os poemas do Augusto de Campos eram ditos por ele, acompanhado do Cid Campos, com vídeos de minha autoria que animavam os poemas do Augusto. Projetados em palco, em apresentações ao vivo. Poeta infinitese tmese mal, em tese existe, e se mane ainda a festa nesta ane triste mal, espécie que lhe é funesta. Ao ver-se perseguido, búfalo se esconde, flor de estufa, sua língua condecorada a extinguir-se. Ou parasita, paralítico se é que condor para, no voo libra a brisa ista, a seca lista de zebra em zoo. Se tem fome, come fama, como camaleão come ar. Almoço antes doce, do intestino fino ao grosso. Mais baixo que o lixeiro, que cheira a lixo, mas ao menos tem cheiro o poeta. Lagartixa no escuro, bicho inodoro e solitário, em seu laboratório, sem sol ou sal. A maior parte dos meus poemas foram escritos sem eu os programar conscientemente. Programei-os subconscientemente ou inconscientemente, talvez até durante anos, ou então foram-me dados por mim próprio. Arco, 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 rosa. O Rodalume surgiu justamente numa situação inesperada. Um amigo meu que tinha um programa de informação literária na Rádio e Televisão Portuguesa diz-me: eu quero que tu faças um poema animado. E eu fiquei perplexo e disse: mas tu queres que eu faça um poema animado para quê e porquê? É para o meu programa, que está agora a iniciar-se, um programa de divulgação literária. Verificámos que existia lá na televisão uma câmara vídeo a preto e branco, evidentemente, porque estamos em 1966. Fizemos umas pequenas experiências e eu concluí que poderia fazer a animação de um poema concreto usando aquela câmara. Um poema que não existe senão animado. Eu usei o gerador de caracteres, tive essa ideia que as pessoas consideraram original, nunca ninguém tinha pensado que um gerador de caracteres que servia para meter as legendas nos filmes e nos programas de televisão e isso tudo, poderia ser usado criativamente para comunicar poesia. Foi para o ar. Foi um escândalo. Todos os insultos possíveis e imaginários, principalmente vindos da direita, porque estávamos ainda no governo do Dr. Salazar, com uma censura. Eles ficaram furiosos e destruíram tudo. E eu fui proibido de voltar à Rádio Televisão Portuguesa. Foi reconstruído depois, muitos anos depois, quando eu realmente tinha equipamento à minha disposição
equipamento adequado. Foi um trabalho realmente seminal em relação à noção de videopoesia. A poesia feita usando a especificidade do vídeo. O vídeo não só como meio para registar a realidade, mas para produzir imagens que só existem no meio vídeo. A língua é composta por letras, palavras e a poesia por estrofes e versos, ela também é um sistema, né? E, inevitavelmente, quando a gente fala de sistemas digitais, informatizados, que são possíveis por causa do computador ou das plataformas digitais, a gente também está falando de sistemas, não tem como escapar disso. Então, eu acho que existe uma grande semelhança entre esses mundos que às vezes a gente não se dá conta. Quando a gente está se expressando, se comunicando, seja verbalmente ou por texto, a gente está se valendo de um sistema para comunicar algo. Essas questões da fragmentação, de como o homem se coloca no mundo, claro, já foram faladas por filósofos e por outros artistas, poetas, mas o que eu acredito que nós temos hoje é uma possibilidade de concreção disso. O hiperlink, em vez de te levar para a próxima seção daquele texto, ela vai oferecer uma ramificação que te leva para o assunto que te interessa. E faz todo sentido a gente pensar na lógica de uma literatura que lembra um labirinto, né? Porque bem ou mal você tá dentro de um determinado espaço e você sempre está explorando o espaço como você bem quer. É quase como se fosse um parquinho, né? Você chega no parquinho, você tem a gangorra, tem o escorrega, tem o balanço. Onde é que você quer ir? A noção de literatura ou de descrição fragmentada ou a fragmentação do descritivo já se vem praticando desde há muitos anos. O livro do Desassossego do Fernando Pessoa, que ele escreveu durante toda a vida em fragmentos de papel, creio que se tivesse vivido 100 anos, o Fernando Pessoa nunca poria esses fragmentos num discurso linear, porque os fragmentos eram fragmentos. Fragmentos de quê? Da sua existência. Cada editor do livro do Desassossego faz uma mexidinha e o leitor também é compelido a ler o livro do Desassossego, abrindo ao acaso e lendo. Eu devo ter lido 4 ou 5 vezes o livro do Desassossego, mas sempre abrindo ao acaso e terminando a leitura quando me apetece terminar.
A poesia nasce multimídia. O poeta, por exemplo, normalmente, na Grécia Antiga mesmo, ele recitava cantando, às vezes tocando um instrumento, cantando e às vezes dançando. Dificilmente hoje alguém que começa a mexer com programas visuais não acaba também mexendo com som. Você hoje pode compor música sem ter, por exemplo, conhecimento de notação musical, simplesmente fazendo justaposições de sons, né, de camadas de sons, e manejando isso, você faz uma colagem sonora. O Quick Response Code, esteticamente, ele é muito bonito, né? Ele possibilita uma quantidade de texto que você pode armazenar. Surgiu a ideia de como é que seria verter todo um livro, né, nesse código. E aí me veio a ideia da Divina Comédia, né? Ela toda é baseada no esquema de 3, né? De tercinas, né? Rima em 3 versos e 3 partes, né? O inferno, o purgatório e o paraíso. Ela ficou exatamente com 3 minutos, né? E ali cada tercina está exposta. Se você parar ali um frame da animação e passar um leitor do código, vai estar escrito em italiano, né? Exatamente o poema do Dante. Muito difícil conceituar o que é poesia visual em poucas palavras assim, porque hoje, como todo o campo da arte contemporânea, foi alargado tanto que a poesia extrapolou o próprio texto. Então, por exemplo, nós temos também trabalhos do Arnaldo Antunes, em que ele vai fazer uma intersecção muito interessante, que eu acho, da poesia com a música, com a visualidade. É o nome do homem, coisa é o nome do homem, homem é o nome do cara, isso é o nome da coisa, cara é o nome do rosto, fome é o nome do moço, homem é o nome do troço, osso é o nome do fóssil, corpo é o nome do morto, homem é o nome do outro, algo é o nome do homem. Traz, faz e nem se é trisa, nem faz uta, que se preciso pra não que ligue, mas tu não faz que se nem livra me nem se me duzem. A ideia da errática era ter uma coisa que eu pudesse tanto ter textos tradicionais, textos que abrem tradicionais, mas também animações, ensaios fotográficos, quer dizer, seria uma espécie de revista de poesia no sentido amplo do texto. Esse, por exemplo, é uma publicação recente de um poeta americano. E é um poeta, por exemplo, que já nos anos 30, né, nos Estados Unidos, brincava com poemas feitos de uma maneira bastante gráfica. Rio, logo morro, né? Logo rio, morro, logo morro, rio, morro, logo rio. Foram 3 poemas assim que me surgiram, né? Um poema sobre a favela da Rocinha, um poema sobre o Corcovado e um poema sobre a passarela do samba. Isso aqui é uma espécie de diagrama das sílabas acentuadas do poema, como se o verso fosse transformado numa topografia, né, lembrando a própria topografia da cidade do Rio de Janeiro. Teria o Cândido Marquês dito: os fatos encaminham os homens, lá, sob a larga avenida Izangue, jaz a pequena África.
O Mais Zero sempre buscou jogar com os aparelhos. Jogar, um jogo livre e desinteressado. Nessa situação, o Mais Zero se coloca como um jogador que joga contra o aparelho. No caso, o aparelho computacional, porque nós sempre buscamos fazer obras de arte computacionais, usando o computador ou os aparelhos técnicos como ponto central. Até hoje, a minha produção de arte eu não chamo de trabalho, eu chamo de jogo. Um jogo de trocas simbólicas e de, na verdade, de reconstruir, remontar as coisas simbolicamente, jogando. Em termos de obra de arte feita com computador, obra de arte computacional, minha grande influência é o alemão Frieder Nack, que é um dos precursores da obra da arte com computador, né? A obra do Ítalo Calvino, 6 propostas para o próximo milênio, embora ele não tenha conseguido completar as 6 propostas, porque ele faleceu, então nós temos 5 das 6 propostas. Ali ele pontuou algumas coisas que são muito importantes para o momento em que nós estamos vivendo hoje. Os aparelhos digitais, ou seja, os computadores, e, de uma forma mais expandida, os celulares, os e-readers, os tablets, que são também computadores, eles trazem uma mudança que é crucial no modo como o texto se apresenta hoje. Que é o quê? Que é uma passagem do texto para a imagem técnica. E isso é uma mudança que mexe no que o homem é e como o homem se coloca no mundo. Tem o caso de jogos ou experimentos digitais interativos que te colocam para interagir com as palavras, você vai mexendo nas palavras, isso vai formando novas letras e novas poesias ou novos textos. A tecnologia não determina como as coisas vão ser a partir dela, mas ela condiciona, traz novas possibilidades de pensar e de produzir. Cada um desses contextos vão mudando a forma como a gente consome o conteúdo e também, inevitavelmente, vão mudando a forma como a gente produz o conteúdo. Essas novas questões que o aparelho traz, é claro que elas trazem novos desafios, novas posições e também novas restrições para o fazer artístico, não só no campo da poesia ou da poesia visual, mas da arte em geral. Essas imagens, elas são imagens técnicas. São frutos de textos do código computacional. São textos que foram abstraídos pelo computador e a imagem foi gerada. Durante esse processo, existem elementos do acaso também, que vão, então, adicionando ruídos e adicionando novas informações ao que está sendo calculado. Toda vez que eu faço o programa funcionar com o mesmo trecho da teogonia sobre esse Deus, eu obtenho imagens diferentes. Por quê? Porque, além dessa combinação, existem também rotinas que eu escrevi que geram ruídos ao acaso. As regras desse jogo são dadas por mim, claro, o algoritmo é dado por mim, mas é um algoritmo que ele foi concebido de forma aberta e de maneira que ele possa criar resultados que não são esperados. O computador é, na verdade, um sistema que está imerso em cultura também. O computador faz parte da cultura, ele não está completamente isolado. E a cultura tem todos esses elementos do acaso juntos. Então, por exemplo, no meio do processamento pode ter um pico de luz e o clock do computador ou algo dentro do computador mudar. Esse é um elemento externo da cultura que está nesse processo. Esse é o Dionísio e aqui a gente percebe que ele, ao contrário da maior parte dos outros deuses ou das musas, ele tem uma grande área branca, né, delimitando o contorno dele, que também foi completamente calculada pelo algoritmo e não fui eu que falei assim, vai
vai ter essa área branca. Uma coisa que sempre também me interessou muito é a relação de Hesíodo como sendo um mediador entre dois planos, né? O plano dos deuses e o plano humano, o plano terreno. Porque o que acontece? Ele, enquanto Aedo, era um poeta cantor, ou seja, ele cantava as coisas. E essa era a forma de transmissão do conhecimento, de transmissão do saber. Eu sempre busquei juntar meu conhecimento de exatas, de arte e o conhecimento de humanas. Então, para mim, essa é uma relação muito tranquila e sempre houve espaço para ambas as coisas na minha produção e na forma como eu encaro as coisas. A teoria dos fractais foi feita por, basicamente, Mandelbrot, um matemático, e também eu li a tese dele, e isso também sempre foi uma fonte de inspiração para mim. A natureza está cheia de fractais. Este é um fractal. Incrível. E tudo isto são fractais. Tudo isto são fractais. Muito presente no teu olha trabalho. Olha este. Tudo fractais. Isto é uma performance minha, vários momentos de uma performance gestual minha, que está aqui, chamado música negativa, porque eu aciono instrumentos musicais, uns chocalhos, umas campainhas, sem o badalo. Portanto, não produzem som, mas o movimento é o mesmo. Foi uma das minhas performances que eu mais realizei.
Este é o meu mais recente livro de ensaios, que resulta da elaboração deste livro, que foi o primeiro que eu escrevi sobre teoria e reflexão do que significava trabalhar com equipamentos eletrónicos para produzir arte, isto é, ciberarte. As preocupações que eu tenho são preocupações da linguagem enquanto algo que nos torna humanos, ou seja, pontos centrais da linguagem. E nesse ponto, claro, a presença de Kant. É fundamental para entender as estruturas da linguagem e esse processo que permite que joguemos com a linguagem, ou seja, que a gente trate a linguagem como um jogo de desmontar e de montar. Nós temos que, na verdade, estar constantemente aprendendo a aprender. Essa é a grande questão que ainda persegue os dias de hoje.